Olá, bom dia no nome de Jesus, mais um fim de semana aqui juntos para falar das coisas de Deus. E hoje o que eu senti no coração foi de trazer para você algo que eu tenho sentido nesses últimos dias de uma forma muito intensa. São nossos planos, são nossos desejos, são as nossas vontades, são os nossos sonhos. Eu não sei você, mas eu nos últimos dias tenho tentado e tenho pensado e tenho vontade, sentido vontade, e que eu tenho achado que isso é o melhor para mim, é o melhor para minha família, é o melhor para minha mulher. Eu tenho pensado em planos, eu tenho pensado em atitudes que eu acho que são prioritários e que essa é a hora de tomar algumas decisões. Eu tenho pensado, tenho sonhado, planejado coisas que eu acho que seriam bons para todos os envolvidos. Mas aí vem a grande pergunta que nós cristãos devemos fazer. Será que essa é a vontade de Deus para mim? Será que eu estou no centro da vontade de Deus e essa é o centro da vontade de Deus na minha vida? Que, como diz a Lucy, se nós já estamos no centro da vontade de Deus e temos problemas, imagine se nós estivermos fora da vontade de Deus. Então, nesse momento, você diz assim, eu tenho que pensar muito bem, porque os meus planos, se eles estiverem fora da vontade de Deus, eu não posso mais errar. Eu estou no momento onde as minhas decisões, onde as minhas vontades, onde os meus sonhos, eles têm que estar corretos com a vontade de Deus, porque eu não posso mais errar. Então, se você chegou nesse ponto de perguntar para Deus antes de realizar as coisas, antes de querer pôr em prática os seus planos, você tem que entender dois princípios fundamentais. O primeiro é que o querer e o realizar vem de Deus, sempre segundo a sua vontade. E a sua vontade no realizar dele nas nossas vidas é sempre boa, agradável e perfeita. E o outro princípio é que eu e você temos que entender que nós temos que pedir para Deus nos ensinar a fazer a sua vontade. Porque quando nós pedimos para Deus para que Ele nos ensine a adequar os nossos planos, as nossas vontades, segundo a sua vontade, a Bíblia nos garante que o Espírito Santo intercede por nós e nos leva a caminhar por caminhos planos. Ou seja, planos que não são retos, que não são planos, que não são bons, que não são agradáveis, que ferem a princípios bíblicos, não são de Deus. Então, se você e eu pedimos para fazer a vontade dele, a vontade nossa, Deus fazer a vontade dele nas nossas vidas, nós temos que aprender outras coisas que são assim. Primeiro, pedir a Deus que anule na minha vida e na tua vida o cálice da nossa vontade. Jesus falou, Senhor, afasta de mim esse cálice, seja feita a tua vontade, não a minha. Então a primeira coisa que nós temos que pedir é, toda vez que eu tiver um plano, que eu tiver um sonho, que eu tiver uma vontade, que peçamos para Deus afastar o cálice da nossa vontade e que seja oferecido nas nossas mãos, na nossa vida, o cálice da vontade dele. A outra coisa que nós temos que pedir e saber é que aquilo que nós vamos pedir, aquilo que é a nossa vontade, nós temos que saber se realmente vem de um coração puro, de um coração sincero, porque Deus sonda o meu coração e o teu coração. Não adianta você querer enganar Deus, não adianta você querer mudar os planos. Se os teus planos, os meus planos, se a tua vontade e a minha vontade foram sinceras e boas, como eu já falei, o Espírito Santo vai interceder por nós junto aos Pai. E essa vontade sempre deve ser segundo a vontade de Deus para nós. Porque quando nós fazemos e cumprimos o que Deus tem de vontade para nós, Ele concede os desejos do nosso coração. Mas você vai perguntar então, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Deus fala claramente na Bíblia, essa é a minha vontade de Deus para a sua vida. Você sabe qual é? Vamos lá. A primeira coisa que Deus quer para nós, como vontade dele, Ele quer que eu e você não façamos planos, não realizemos sonhos e vontades que sejam adequados com o mundo, mas não com a palavra dele. Ou seja, nós temos que mudar ao fazer os nossos planos, ao desejar os nossos sonhos, ao querer realizar a nossa vontade, nós não devemos nos satisfazer com a vontade do mundo, porque o mundo pressiona a que eu e você
tenhamos planos que não são segundo a vontade dele. Então a primeira coisa é mudar a nossa maneira de pensar. Já pedimos para afastar o cálice, mas agora nós temos que parar e mudar a nossa maneira de pensar. Segunda coisa que ele quer é que eu e você, a vontade dele para a nossa vida é que a nossa vida seja uma vida santa e irrepreensível, que nós nos afastemos de toda impureza sexual, que nós renunciemos todos os planos e atitudes secretas vergonhosos, e que o pior é que nós, para satisfazer a nossa vontade, nós torçamos a palavra dele. Ele não quer isso, ele quer que nós totalmente façamos tudo segundo a sua palavra. Ele quer que em tudo nós demos graça, que nós não sejamos pessoas que reclamam de tudo, pessoas do mimimi, que a todo instante estão reclamando do que está acontecendo na sua vida. Que nós paremos de andar por maus caminhos e fazer maus obras e voltemos para o caminho dele, que é reto, é plano, é digno. Ele quer como vontade para a nossa vida que eu e você sejamos criteriosos, que nós estejamos sempre alerta para ver aquilo que nos afasta dele, que se chama pecado. O pecado o que é? É tudo que nós fazemos que nos afasta de Deus. Ele quer que nós sejamos criteriosos e estejamos sempre alertas para não desagradar a ele. Ele quer que eu e você, como vontade dele para a nossa vida, é que nós nos amemos uns aos outros, que não haja mágoa, que não haja briga, que não haja perdão, que não haja situações de divisão entre nós, mas que nós nos amemos uns aos outros. E a vontade dele para nós é que eu e você sejamos pessoas de oração, que oremos a todo instante. Então, quando você consegue, quando eu consigo equilibrar aquilo que eu sonho, quando eu consigo pôr os meus planos de acordo com aquilo que ele quer para mim, quando eu quero estipular a minha vontade segundo a vontade dele, nós vamos adequar, equilibrar isso com a vontade de Deus, com certeza nós vamos ter os nossos sonhos realizados. E nós temos que entender que antes de querer fazer com que os nossos planos, as nossas vontades e os nossos sonhos sejam os primeiros, nós temos que entender, primeiro é cumprir a vontade dele na nossa vida e depois a nossa. Por isso que eu escrevi nas nossas redes sociais, primeiro a dele, depois a nossa. Ou seja, primeiro, antes de você querer, sonhar, planejar, ter vontade, primeiro você realize na sua vida e na minha vida aquilo que ele quer, que nós acabamos de dizer. E Deus fala conosco de uma forma tremenda. Ele diz assim, eu sei o que eu tenho para você. Deus diz, os meus planos são planos de bem-estar, são planos não de calamidade. Os meus planos é para te dar um futuro e te dar esperança. Os meus pensamentos não são como são os seus pensamentos, diz o Senhor. Os meus caminhos também não são os seus caminhos. Eu quero te levar por um lugar de paz, por um caminho de paz. Em vez de ter espinhos nos seus caminhos, eu quero te dar pinheiros. Em vez de ter rosas bravas, eu quero te dar a múrtoa que sai e exala um perfume suave com você, mesmo que você esteja no deserto. É isso que Jesus quer para nós. E ele diz ainda, não desista de ter esperança. Os meus planos são de ter esperança para você. Não desista de ter esperança. Tenha plena certeza que toda palavra que sai da minha boca eu vou cumprir. Então Deus está falando, eu não sou filho do homem para que minta. Eu não vou mentir. Eu vou realizar esses planos de paz, de prosperidade, de abundância na sua vida. Desde que você faça aquilo que eu quero como minha vontade na sua vida. Ele diz assim, refugie-se em mim. Eu sou o seu refúgio. Tome posse da esperança que eu vou realizar planos maravilhosos, coisas maravilhosas na sua vida. E que essa esperança de que a minha palavra não volta vazia seja uma âncora no seu coração, diz o Senhor. Porque quando você tem essa esperança que Deus quer o melhor para nós, melhor para os nossos planos, para os nossos sonhos, para a nossa vontade, nós vamos nos manter firmes e seguros e não vamos ser abalados. E vamos realizar com mais esperança, com mais fé, aquilo que Ele quer de nós, como vontade dEle para a nossa vida. E não se esqueça, diz o Senhor, não se esqueça de tudo. Não se esqueça que eu não vou deixar de lado tudo que você fez para mim. Eu não vou deixar de lado todo o esforço que você está fazendo para cumprir a minha vontade na sua vida. Porque eu tenho coisas grandes e melhores para você,
diz o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos entender hoje que antes de cumprir a nossa vontade, antes de realizar os nossos sonhos, antes de pedir para Deus que os nossos planos se concretizem, nós possamos entender que nós temos que cumprir a vontade dele nas nossas vidas. E a partir daí, nos firmarmos que ele tem planos de bendição, planos de paz, planos de rosas, planos sem espinhos, planos com pinheiros maravilhosos. Mas para isso, nós temos que nos afirmar com a âncora de que ele quer o melhor para nós. Talvez o que ele quer não é o que nós queremos. Talvez o tempo dele não seja o teu tempo, nem o meu tempo. Mas vamos estar firmes nessa esperança, nos refugiarmos nele, porque ele tem planos maravilhosos para nós. Que você e eu possamos entender que Deus não é o homem para que minta. E se ele falou, ele vai cumprir. E que toda palavra da boca que sai da boca de Deus tem o seu propósito certo. E ele já preparou os nossos dias, já escreveu os nossos nomes nas palmas das suas mãos, já tem tudo preparado na sua agenda. O que nós temos que fazer é, Senhor, seja feita em mim a tua vontade, não a minha vontade. E Deus tem vontade muito boa para mim e para você. Se você está sonhando hoje, planejando com muitas vontades, adeque, equilibre, balanceie a teus sonhos, as tuas vontades com aquilo que Deus quer. Que quando nós fazemos isso, Ele satisfará os desejos do nosso coração. Deus te abençoe no nome de Jesus. Se gostou, passa para frente. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Estou pronto para tentar explicar para você em off ou aqui em vídeo, mas participe, compartilhe para pessoas que eu acho que tem muita gente hoje que tem planos e vontades, querendo que se realize, mas não estão querendo fazer nada à vontade de Deus para as suas vidas. E Deus quer isso, quer que nós cumpramos a vontade dele primeiro, para que depois a nossa seja realizada. Deus te abençoe. Primeiro a dele, depois a nossa.